Breaking news aqui, nunca critiquei. Quero ver onde criticando. Zanin vota contra marco temporal e desempata julgamento no STF. O ministro Cristiano Zanin, do STF, votou contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A tese estabelece que os povos originários só podem reivindicar territórios que ocupavam a data da Constituição em outubro de 1988. Zanin desempatou o placar, que está em 3-2 contra o marco. Faltam 7 ministros e Cristiano Zanin ainda vota neste momento. André Mendonça e Nunes Marques votaram a favor da tese, claro. E Edson Fachin e Alexandre Moraes contra. Tá aí, Helder, eu nunca critiquei. Grande Cristiano Zanin, votos lúcidos. Põe o vídeo para rolar. Muito bom, cara. Disse Sua Excelência, aqui não se trata do direito de propriedade comum. O que se reservou foi o território dos índios. Essa área foi transformada num parque indígena sob a guarda da administração. É o voto todo, Helder, vai demorar isso aqui. Pois esse não tem a disposição das terras. Eu tenho ele aqui cortado. Esse aqui é o voto completo. Panorama, verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de marco temporal em desfavor dos povos indígenas, que atuam, que possuem a proteção da posse exclusiva desde o Império, em sede constitucional, a partir de 1934. Ademais, o regime jurídico previsto na Constituição de 88 solapa qualquer dúvida no sentido de que a garantia da permanência dos povos indígenas nas terras tradicionalmente ocupadas é indispensável para a concretização dos direitos fundamentais básicos desses povos. Diante desse panorama... eu acredito que o Zanin tomou uma mijada do Lula. Teve a história de que o Lula se reuniu com o Zanin, teria reclamado da postura dele nas últimas votações, na verdade em todas, desde que ele entrou para o STF. Incrível. E hoje ele surpreende positivamente. Tinha gente que estava na vibe do só mais 72 horas para o Zanin provar que é progressista. Não, para provar que era progressista, ele deixou o inimigo agir. Não tinha nada disso. Nada disso. Vocês têm que entender que vocês precisam pegar o fio de onde surge Cristiano Zanin e pesquisar as origens de Cristiano Zanin. Quem ele representa, quem é a família dele, quem são os amigos, quem são os sócios dos escritórios de advocacia que ele trabalha, porque ele tem agenda e representa uma parcela da população que sempre esteve no poder aqui no Brasil. No STF é assim. A maioria que está lá é assim, todos que estão lá são assim, mas alguns são mais que os outros. Eles têm vínculo, eles têm histórico, eles têm ligações com dinastias desse país. Então, enquanto vocês estão aí botando fogo amigo, dizendo que o Omar, do bar do Omar, é playboy porque ele tem um boteco, falando que o Bezzi é playboy porque tem uma vitrola, falando que não sei quem é playboy porque tem um carro, saibam quem são os verdadeiros playboys, tá? Os playboys de verdade, os caras que mandam nessa nação, são pessoas como Cristiano Zanin. São pessoas que têm aí um histórico, uma biografia de família mesmo, tá? Que manda e desmanda nesse país e agora ainda com poder para mandar e desmandar dentro do Supremo. Votou, dessa vez, de forma correta, mas não caiam nessa lorota de virar bolsonarista de sinal trocado, achando que em mais 72 horas esse cara vai nos representar, porque não nos representa e jamais nos representará. Tomou a mijada do Lula, deve ter recebido visitinha da Guajajara, da Uapixânia, e aí tomou o rumo certo nessa. Até de forma estranha. Mas a balança está muito desequilibrada e vai continuar sendo. O Zanin é um playboy, é um cara vem de uma família abastada e com amigos como Nelson Williams, né? E com todos os seus vinhos de 40 mil reais, Ferraris. É o cara da elite, cara, né? Brasileiro. E vamos ver depois o voto inteiro, porque tem que ver qual que é a tese que ele sustentou ali, entendeu?
vamos com calma. Eu não vou jamais aqui ficar pondo a minha mão no fogo para Cristiano Zanin, embora muita gente estava ali, não, ele deixou o inimigo agir para provar, igual o Alan dos Santos falando sobre a derrota do Trump, né, contra o Biden. Tem nada disso, galera. Não é mais 72 horas para ele provar que é progressista. Ele não é progressista, ele não é de esquerda, ele não é nada. Ele se Até auto-intitulava de porque direita. aí você vai usar o povo LGBT, os pretos, pobres e pardos como refém ali do seu voto. Assim, você está utilizando dessas causas todas para provar algo que não é verdade. Você vai votar contra e tudo isso e tudo bem? Não faz sentido, né? Não tem cabimento, não existe isso. E hoje, cara, Beze, tem petista, né, que prefere ficar contra eu, contra você, contra pessoas que estão aí na luta o tempo inteiro, que votaram e votarão novamente no Lula em 2026, do que ficar contra o Zanin, do que criticar o Zanin. Acha que a culpa é nossa por estar apontando os erros do Zanin. No mesmo dia em que ele fez esse voto, ele arquivou o caso contra o Bolsonaro por omissão na compra de vacinas. É uma no prego, outra na ferradura. Não dá para se enganar. Cara. Não dá para se enganar. Com o carteiro. Fica puto com o carteiro, não. Fica puto com quem mandou essa carta, que foi o Zanin. Sim. Um voto, a justificativa o Lula mandou. Daqui a pouco ele fala, o Lula mandou, só para eu agradar um pouquinho ali, né? O marco temporal era um negócio muito sério ao governo, né? Então, mas esse, tá? Esse é o único. O resto eu vou votar do jeito que eu penso. Como um aristocrata, um cara da elite que não tem empatia por ninguém, tá? Eu sou rico e se foda vocês que são pobres. Essa é a cabeça do Zanin, que também não tinha, como a gente sempre disse aqui, os nossos amigos advogados falavam, estofo jurídico algum, tá? Não tinha mesmo, não era um cara conhecido, não tem literatura, não é professor, não é porra nenhuma. Tá? E foi muito novo ali para o STF, vai ficar 27 anos. Talvez aí uma dos piores erros da história do Lula, tá? Como presidente. A escolha desse sujeito. Exatamente. Notório saber jurídico, eu não sou uma pessoa capacitada para julgar, mas o posicionamento dele até o momento, no que diz respeito às pautas em que ele acabou votando de maneira bolsonarista, aí sim, aí a gente pode criticar e deve, viu? Deve, porque ele tem 27 anos ainda dentro do STF. Então tem muito chão para errar e para decepcionar quem votou no Lula e não gostaria que o Lula tivesse indicado esse cidadão.